Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha o canal Orações e Canções, seja bem-vindo a este momento de meditação. Que a bênção e a paz de Deus cheguem até você neste momento. Louvemos o Senhor que nos concede mais um dia de vida e a oportunidade de meditar a sua palavra. Hoje é dia 23 de abril de 2023. Chegamos ao terceiro domingo da Páscoa. Vamos avançando nesse tempo litúrgico que nos convida a reafirmar a nossa fé na ressurreição do Senhor. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, ao meditarmos o Evangelho deste terceiro domingo da Páscoa, que o Senhor aumente a nossa fé e nos dê a perseverança necessária para trilharmos o caminho da conversão. Juntos nós vamos meditar o Evangelho desse terceiro domingo do tempo da Páscoa. Evangelho que é segundo São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram." É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração
quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha o canal Orações e Canções. Neste terceiro domingo do tempo da Páscoa, nós ouvimos esse trecho do Evangelho de São Lucas que nos narra essa aparição de Jesus ressuscitado. É o episódio que nós conhecemos como os discípulos de Emaús. Jesus ele se aproxima desses dois discípulos, caminha com eles e se apresenta ressuscitado. E Jesus, ao se aproximar desses discípulos, ao caminhar com eles, renova a fé no coração daqueles discípulos. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, lembremos que esse mesmo Jesus, que ressuscitado, caminhou com os discípulos de Emaús, também caminha conosco. Jesus é o nosso companheiro de caminhada. Ele nos chama à conversão e nos acompanha no caminho da conversão. É Ele o nosso sustento. E Jesus ele se interessa por nós. Jesus perguntou àqueles discípulos o motivo daquela tristeza. Jesus ele se interessa pela nossa vida, ele se interessa pelo nosso interior. E ele pede que nós o acolhamos em nossas vidas. Ele pede que nós nos deixemos guiar pela sua luz. E percebam que nessa passagem do Evangelho, inicialmente Jesus explica as Escrituras. Como é importante para nós, queridos irmãos e irmãs, dedicarmos tempo à leitura e à meditação da Palavra do Senhor, como estamos fazendo neste momento. E Jesus, para permanecer conosco, instituiu o sacramento da Eucaristia, o sacramento do seu corpo e do seu sangue. Uma vez em um determinado lugar com esses discípulos, ele celebra a Eucaristia. A expressão partir o pão, no Novo Testamento, designa a celebração da Eucaristia. Nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou, está vivo e caminha conosco através do sacramento do seu corpo e do seu sangue, a Eucaristia. E interessante, quando aqueles dois discípulos pedem: permanece conosco, Senhor, ele celebra a Eucaristia. O sacramento da Eucaristia é a presença do Senhor junto a cada um de nós. Ele caminha com a sua igreja e alimenta a sua igreja. Nesse evangelho nós percebemos claramente as duas partes da missa. Nosso Senhor Jesus Cristo explica as Escrituras. Na missa nós temos a liturgia da palavra, momento em que nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Depois, nesse evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo celebra a Eucaristia. Na missa nós temos a liturgia eucarística, momento em que Jesus se torna presente, momento em que pelo seu poder, através do Padre, o pão e o vinho se transformam no seu corpo e no seu sangue. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, possamos meditar. Temos buscado Jesus nos momentos difíceis da vida? E temos deixado Jesus nos iluminar nos nossos momentos de insegurança, de medo, de inconstância? Jesus, que caminhou com esses discípulos de Emaús, também quer caminhar conosco. Acolha Jesus em todos os momentos da vida e dê a devida atenção à sua palavra e à sua presença no sacramento da Eucaristia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.